Boa noite, Mário. Boa noite, Tereza. Boa noite, Jefferson Miola. Boa noite, Paulo Nogueira Batista. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Jornal da Noite. Boa noite a todos. Eu que agradeço a oportunidade e aproveito para dar boa noite para todos que estão nos acompanhando também. Muito bem. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite a você também, Florestan, Mário e Miola. Muito bem. Vamos tocando, então? O seguinte, nós estamos com o tempo aqui meio que encurtado, né? Vamos tentar fazer todas as questões. O dólar hoje subiu 1%, pouco mais de 1%. E, mais uma vez, a mídia fala que isso é responsabilidade das falas do presidente Lula. E diz que houve também o reflexo da possível queda de juros nos Estados Unidos. Mas, assim, eles ficam o tempo todo dizendo que o Lula é responsável pela alta e a baixa do dólar por conta do que fala, né? Eu queria saber de você, como é que você está vendo, Paulo, esse movimento em que o Haddad tem que ficar com o pé na canoa do mercado financeiro, tentando acalmar as crises, e o Lula com o pé no desenvolvimento. Florestan, eu não acredito nessas versões que atribuem a eventuais flutuações do mercado às falas do presidente. Esse mercado é muito manipulado. Ele tem condições de fabricar crises, e essa fabricação de crises ela tem um propósito, que é econômico, mas é político também. Então, quando o governo não conta com o Banco Central, como é a situação ainda hoje, ele fica numa posição delicada, porque um dos instrumentos que ele tem não está atuando em linha com o resto do governo, por causa do Roberto Campos Neto. Então, você tem essas maluquices. Olha, você veja o seguinte, só para dar um exemplo. De câmbio, depois de todo o barulho que se fez em torno do assunto nas últimas semanas, você vê que elas se mexeram muito pouco. Muito pouco. A expectativa de inflação aumentou um pouquinho, a expectativa da taxa de câmbio um pouquinho também, nada de relevante, entende? Então, isso mostra que nem o próprio mercado acredita nas ondas que faz, porque ao produzir números e expectativas, ele não confirma. Então, o que acontece? Eu acho que há uma tentativa permanente de assustar o governo. Assustar o governo, botar o governo contra a parede, né? E eu espero que o governo não caia nessa... O Lula não vai cair nisso, na minha opinião. Espero que o resto do governo não caia também nessa ladainha, porque não há base. Os indicadores econômicos brasileiros estão bem, entre razoáveis e bons. Todos estão entre razoáveis e bons, sem exceção. Então, qual é a base para uma onda especulativa no Brasil hoje? Não existe, entende? É politicagem, na minha opinião. Muito bom. Paulo, você esteve aqui pouco tempo naquela audiência pública sobre a PEC 65, a PEC que transforma o Banco Central numa empresa, né? Hoje teve mais uma reunião ali na comissão, se tentou votar, mas depois daquela audiência, a comissão ficou muito dividida, assim, ela já era dividida, mas não tão profundamente. Agora faltou consenso mesmo, isso ficou para o semestre que vem, porque o Congresso encerrou os trabalhos hoje. E tal. Com o fim do mandato do Campos Neto se aproximando, né, ele que era o grande impulsionador e cobrador dessa medida, você acha que ela pode agora ser posta de lado, se desistir dessa asneira? Tereza, foi muito positiva a realização da audiência pública da qual eu participei. Foi uma das raras ocasiões em que você tem no Brasil um debate com opiniões divergentes, porque o debate praticamente foi anulado na mídia tradicional. E mesmo na mídia alternativa, você não consegue trazer o outro lado para cá para conversar conosco. Então, foi muito positivo e vários depoentes, não só eu, mas vários, apontaram problemas graves nessa proposta de emenda constitucional, que, como você diz, vem do Roberto Campos Neto. É ele que propôs, redigiu,
trabalhou politicamente. Arranjou quem assinasse, né? Arranjou um senador para assinar para ele. Agora ele vai sair, a partir de janeiro, outro presidente do Banco Central. Por que apressar essa questão na reta final do mandato do Roberto Campos Neto? Não é uma medida boa. Essa PEC, Tereza, ela está cheia de problemas econômicos, políticos, jurídicos. Então, aprendi muito lá com você e os outros. Obrigado. Mas, olha, eu disse lá, você lembra, né? Eu disse para os senadores, essa foi a primeira audiência, eu espero que haja outras, com outros especialistas, para aprofundar essa discussão. Não pode fazer toque de caixa uma mudança dessa magnitude na relação entre o Banco Central e o Estado. Então, eu achei muito boa essa notícia de que foi adiada para depois do recesso a consideração desse assunto, né? Vamos ver. Quem vai? Mário? Eu posso ir, claro. Oi, Paulo, boa noite, muito obrigado. Oi, tudo bem? Tudo jóia. Eu queria lhe perguntar o seguinte, o que você acha... Você falou que a economia vai regular a boa. Por que não é boa? Olha, ela é boa porque você tem um balanço de pagamentos forte, um superávit comercial muito alto, reservas internacionais altas, você tem indicadores sociais melhorando muito, a taxa de desemprego aberto caiu, a massa salarial cresceu em termos reais, o salário mínimo foi aumentado em termos reais, aumentou o limite de isenção na tabela de imposto de renda, como ressaltou o Lula em declaração recente. Tudo isso é muito positivo. Agora, não é excelente, não é muito bom, é apenas razoável no que diz respeito a crescimento. O crescimento da economia está aí oscilando entre 2, 2,5%. Isso é muito pouco para o Brasil, entendeu? Nós não podemos rebaixar as nossas expectativas para achar que 2, 2,5% é um resultado bom. O Brasil precisa crescer mais do que isso, para se tornar uma economia dinâmica, com capacidade de dar recursos para a sua população. Por que não 4%, 4,5%, já que tivemos isso no passado? Então, o desempenho do PIB brasileiro, especialmente do produto industrial, da indústria, é muito fraco, entende? Então, os resultados são bons, mas não são sempre bons. Inflação está sob controle. As expectativas de inflação indicam que ela fica dentro da banda do intervalo de confiança do regime de metas. E o chamado risco fiscal existe, mas é, em grande parte, um mito. Porque se você observa, o que determina, o que pesa no chamado risco fiscal é a política de juros do Banco Central. Então, se o pessoal está realmente levando a sério esse assunto de risco fiscal, a primeira preocupação devia ser com a política de juros do Banco Central. O resultado primário está razoável, 0,7% do PIB, 0,6% do PIB de déficit. Então... E a previsão do crescimento aumentou, né? O Haddad disse que é capaz de ficar acima de 2,5% esse ano, de 2024. Tomara, porque realmente 2,5% é muito pouco, né? Ano passado foi 3%, no último ano do governo Bolsonaro foi 3%. Se o Brasil crescer 3% de novo, 3,5% esse ano, e subir para 4%, começa a movimentar a economia de fato. E é muito importante que isso aconteça não só por motivos econômicos, mas por motivos políticos. Porque nós temos uma preocupação, nós temos que ter uma preocupação, que é que não volte essa direita ignorante em 2026. E para que não volte a direita ignorante em 2026, o governo Lula tem que continuar produzindo e melhorando os resultados econômicos e sociais. Senão, o risco é que o populismo extremado, fascistoide de direita volte em 2026. Olha o que está acontecendo nos países, né? Então, eu pessoalmente vejo com muito bons olhos os resultados razoáveis, bons que o governo está conseguindo, e estou na expectativa de que ele consiga produzir mais. Paulo, boa noite, prazer estar contigo aqui outra vez. Boa noite. Te pergunto se, passado, digamos, mudada a diretoria do Banco Central, a partir do próximo ano, uma tendência que os juros sejam equacionados, né, com um realismo, né, econômico e não com
terrorismo financeiro. Mas eu te consulto, superado o problema do câmbio, o país, o governo superará também os gargalos impostos pelo novo arcabouço fiscal, que impõe uma taxa de crescimento das despesas de no máximo 2,5%, independentemente do crescimento da arrecadação, o que é um percentual que representa aproximadamente 1/3 do que foi a taxa de crescimento anual das despesas durante o ciclo dos governos petistas de 2003 a 2014. São duas questões, né? Uma é a questão do Banco Central. A partir de janeiro, haverá uma clara maioria de indicados pelo governo Lula na direção do Banco Central. Não só o presidente, mas 2 outros diretores serão indicados agora no final do ano. Vão se somar às indicações anteriores que o governo Lula fez. Então, o governo vai ter finalmente a maioria folgada e o comando do Banco Central. Resta saber se os indicados pelo governo vão conseguir atuar de maneira eficaz. Porque as pressões sobre o Banco Central, dos lobbies financeiros, da mídia, são muito grandes. E a pressão para cooptar é muito grande. Então, estou na expectativa de que esse grupo que o Lula vai indicar possa, de fato, dar uma guinada. Veja, o Banco Central é uma entidade muito complexa. Não dá para dar aquela cavalo de pau no Banco Central, de repente, a partir de janeiro. Mas tem que começar a alterar a política. Tem que abrir essa caixa preta. Esse é o papel que o novo presidente do Banco Central e os diretores que vão trabalhar com ele tem que ter. Não pode continuar essa taxa de juros extravagante que desequilibra a economia, concentra a renda, desequilibra as finanças públicas, deprime o investimento, deprime o crescimento. Agora, sobre o arcabouço fiscal, eu lamento que o Haddad tenha optado por um arcabouço, no meu modo de ver, excessivamente rígido. Ele e a equipe dele. Dizem que nada mais flexível seria aprovado no Congresso. Eu não sei, mas o que foi aprovado, o que foi proposto pelo Ministério da Fazenda, foi muito rígido demais. Eu dizia na época da discussão, eu falei publicamente, na época que estava sendo discutido o arcabouço, por que o arcabouço fiscal tem que ser mais rígido que o arcabouço monetário? O regime de metas para a inflação tem um grau de flexibilidade muito maior do que o arcabouço fiscal que o Haddad propôs e conseguiu aprovar. Isso dito, o Haddad está tentando flexibilizar, reviu as metas do resultado primário, foi positivo. Houve também vocês lembram, quando o Haddad mudou as metas do resultado primário, parecia que ia ser o fim do mundo, crise de credibilidade, e essa onda passou. Foi uma boa medida dele. E ele está fazendo umas gambiarras, aplicar o arcabouço de maneira mais flexível possível. Então, eu não sou assim, dogmaticamente, eu não me incluo entre aqueles que dogmaticamente dizem que o arcabouço fiscal vai atravancar a economia necessariamente. Eu acho que vai haver uma inteligência da parte do presidente da República, do ministro da Fazenda, para conduzir isso de maneira condizente com os objetivos de desenvolvimento do país, com o investimento público, a distribuição de renda. Se não fizerem isso, o governo vai correr sérios riscos de políticos sociais, e nós como país, vamos correr sérios riscos, porque não vamos subestimar a força dos inimigos do governo. Eu não me refiro apenas à direita bolsonarista, me refiro também à direita neoliberal tradicional, que é um lixo no Brasil, e que, se puder atrapalhar, vai continuar atrapalhando constantemente. Paulo. Também tem, mais uma. Então vai, pode ir. Paulo, você acha que o ministro Haddad faria esse arcabouço à revelia do presidente Lula, ou contra as intenções do presidente Lula? Não sei, porque eu não sei como é que se deu a discussão lá. Eu não sei até que ponto o arcabouço, quando foi proposto, foi entendido pelo presidente em todas as suas implicações. Ô, Mário, tem uma coisa que eu sempre digo, vou repetir aqui. As pessoas que nunca participaram do governo federal não se dão conta de como é importante o funcionamento da máquina.
do segundo, do terceiro, não só dos ministros, do presidente, do segundo escalão, terceiro escalão, do corpo funcionário permanentes. Eles é que tocam o governo. Se o ministro Haddad não tem uma equipe que o orienta em profundidade, ele pode cometer enganos, como talvez tenha cometido nesse caso, e transmitir esses enganos ao presidente da República, entende? Eu sei que não é fácil, Mário, porque o governo não oferece salários adequados para trazer gente de peso para o terceiro, para o segundo, terceiro escalão dos ministérios, entende? Eu entendo. Então, acaba indo lá um grupo de gente muito inexperiente, muito jovem. Eu não sou contra os jovens, mas tem que haver uma combinação entre jovens e experientes. Isso não está havendo no governo federal. Não está. Aí acontecem essas coisas. Um arcabouço mal pensado, com dificuldades de implementação, entende? No meu entender, isso poderia ter sido evitado, mas posso estar enganado, claro. Né? Agora, esse sucesso todo... Pode ir, Tereza. Vai lá. Eu assisti algumas exposições do Haddad sobre o arcabouço. Ele me parecia, Paulo, muito convencido, né? Assim, não me parecia que ele estivesse comprando gato por lebre ou coisa assim. Eu acho que ele estava muito convencido. O presidente é que eu acho que eu não sei se ele sabia de tudo que está implícito, né, nesse arcabouço e de tudo que viria. Como agora, por exemplo, esse contingenciamento de 10 bilhões que vem por aí, seriam 21, mas estão fazendo um pente fino para encontrar ali salvar algumas receitas, quer dizer, gasto social, né? Nesse pente fino nos programas sociais, e mesmo assim haverá um contingenciamento de outros 10 bilhões. Eu não acho que houve isso. O Haddad sabia muito bem o que fazia, agora o presidente eu não sei, mas a minha pergunta não era isso, não. Hoje tem aí toda uma graça pela mídia fora, foi parar até em Times Square, um meme chamando o Haddad de taxade, porque a reforma tributária, até como se ele fosse o único responsável por essa reforma tributária. Ele não é, ele adotou um projeto que já estava no Congresso, né? Mas aí ele respondeu com outro meme que não, que a carga tributária, pelo contrário, está diminuindo, mas, em suma, essa reforma tributária que está sendo regulamentada é apontada como um grande feito, né, do governo e do Congresso e tal. Eu queria sua avaliação sobre ela. Olha, eu acho essa crítica ao Haddad injusta, porque, na verdade, o que ele está tentando é equilibrar as contas do governo. A questão não é se está aumentando os tributos, e sim quem vai pagar esses tributos adicionais. Entende? É uma questão distributiva. Porque no Brasil você tem uma situação absurda, que é um paraíso fiscal dos super ricos. O negócio dele é combater privilégios, mas as pessoas não estão entendendo bem, né? Quem é que paga tributos no Brasil? É a população mais pobre, nos impostos indiretos, e a classe média. Que trabalha. Os super ricos pagam pouco imposto. Não tem imposto sobre fortunas, previsto na Constituição, os impostos patrimoniais baixos, a tributação da renda pouco progressiva. Tem muito a fazer nessa área. O Haddad tomou algumas medidas, tributou os fundos exclusivos, os fundos do exterior, que foi um passo positivo, mas tem muita coisa para fazer ainda, para tornar o sistema tributário mais justo e trazer recursos para o governo, fazer as políticas sociais. Então, alguém disse aí, acho que foi o próprio Lula, todo mundo quer cortar gastos, mas e os benefícios escandalosos fiscais que existem para os super ricos, para as grandes empresas? Quando o governo tenta mexer nisso, é uma grita na imprensa, uma grita no Congresso, entende? E é isso que nós temos que entender. Isso é um conflito distributivo. Não se trata de genericamente acusar o Haddad de estar aumentando os impostos. Tem que saber quem é que está pagando, quem é que vai pagar esses impostos adicionais. Ele não propôs nem tributar os dividendos, né, que hoje é coisa que já era para ter sido feita. Por exemplo, os lucros de dividendos são isentos de tributação na declaração, o que é um absurdo, né? A progressividade da tabela do imposto de renda é muito baixa. A alíquota efetiva das faixas mais altas de renda
é inferior à alíquota das faixas médias e baixas, frequentemente, entende? A partir de 30, 40 salários mínimos, a alíquota efetiva começa a cair, entende? Então, o governo está fazendo até pouco nessa área. Talvez porque não tenha condições políticas de fazer mais. Mas o fato é que nós temos muito a fazer para tornar o sistema... Aliás, o Lula prometeu isso, né? Vamos cobrar do Lula. Em 2022, ele disse que ia... Hoje ele repetiu que espera implementar a isenção até R$5.000 até o fim do governo. Voltou a falar isso. Sim, isso é mas bom também. Era para ter sido feito já, né? Mas não tem chamado espaço fiscal, né? Não tem espaço fiscal para isso. Isso é bom, mas ele deu um comando mais geral, que é o seguinte: vou colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Onde é que está o rico no imposto de renda? Ainda não aconteceu, entende? Não. Então, eu não quero ser assim, muito impaciente com o governo, porque o governo tem muita dificuldade, mas tem muito a fazer. E as críticas que se fazem ao governo são erradas. São críticas conservadoras, baseadas em preconceitos. Em vez de a crítica correta é que o governo precisa andar mais na direção da justiça fiscal, tributária. Essa crítica raramente é feita. O Paulo, eu ouvi uma entrevista do ex-secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, hoje, em que ele, inclusive, denunciava, não é, que uma das principais aplicações financeiras do Brasil, na taxa de 7, 8% ao ano, que é o LCA, e um dos atributos principais que são vendidos para atrair os investidores é exatamente que não paga imposto de renda. Então, o sujeito tem essa taxa de ganho real e não paga imposto de renda. Mas eu queria te perguntar o seguinte: falasse na tua primeira resposta que uma boa expectativa em relação às demonstrações que o presidente Lula dá no sentido de defender um projeto que é anti-austeridade, de desenvolvimento, não é, com equilíbrio e com justiça social, e que tu esperas, não é, que o conjunto do governo também ande na mesma linha, mais ou menos nesse sentido. Tu entendes que há essa dissonância entre o presidente, que é, em última instância, a soberania popular eleita, e os seus ministros, no caso específico da área da área econômica? Sim. Nós temos um time de futebol que tem um centroavante excelente, que é o presidente da República, mas o resto do time é duvidoso, entende? Não todos, não estou querendo dizer que todos são duvidosos, mas uma boa parte é muito duvidosa. Na área econômica, por exemplo, o Ministério do Planejamento é todo neoliberal. O Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio é todo neoliberal, com exceção de um secretário. Mesmo na Fazenda, você tem representantes do neoliberalismo em posições importantes, entende? E o Banco Central nem se fala, né? Já comentamos aqui. Então o governo fica manietado. Porque está Mas cheio entre o presidente e o Haddad, o Meola estava dizendo a dissonância entre o Haddad e o presidente. Como você vê a linguagem, digamos, os conflitos de linguagem entre os dois? Não sei. E no caso, bem concreto, para ser bem concreto, o presidente tem dito, hoje participou de uma conferência, né, de pessoas com deficiência, onde ele anuncia ampliação dos gastos com benefício de prestação continuada. Ao mesmo tempo, as medidas que são anunciadas pela área econômica são de contingenciamentos ou cortes para chegar aos 10 bilhões exatamente nesta área. Essa é a dissonância objetiva que existe, né? Certo, mas é que vocês têm que entender o seguinte: o ministro da Fazenda, ele sempre tem que ter uma posição assim austera. Eu me lembro que o general Geisel, que foi presidente dos anos 70, uma vez foi visitar lá em casa o meu pai, de almoçar, que eu participei do almoço. Ele disse: olha aqui, no governo tem sempre todo mundo querendo gastar e um querendo economizar, que é o ministro da Fazenda. E é importante que o ministro da Fazenda seja prestigiado, porque ele enfrenta uma vida dura. Um dos piores cargos do mundo é ser ministro da Fazenda do Brasil, entende? Então, o presidente tem a sua preocupação política, o ministro da Fazenda tem que fazer um esforço de contenção fiscal, mas os dois, eu não sei, acabam se entendendo, porque fazem parte. O Haddad foi indicado pelo Lula. Ele tem toda a força que tem porque foi indicado pelo presidente da República.
Ele não vai se insurgir contra o presidente. Não vai. Não vai acontecer isso. Então, as dissonâncias vão se resolver, no meu modo de ver. Viu? Paulo, se você estivesse sendo entrevistado por alguém da Fundação Getúlio Vargas para uma pesquisa da área de previsão econômica, qual seria a taxa de juros que você projeta para daqui 6 meses? Qual a inflação que você projeta para o Brasil para daqui 6 meses? Economista é péssimo de previsão, eu me incluo nisso, mas eu acho que a inflação vai ficar em torno de, posso estar enganadíssimo, em torno de 4%, que é um resultado razoável. E a taxa de juros, a partir de janeiro, eu espero que comece a cair. Possa começar a cair para 10, 9,5, 9, algo mais condizente com a prática internacional em termos de juros reais. Isso não vai acontecer agora, porque o atual presidente do Banco Central não vai permitir, mas o próximo presidente com a equipe renovada tem que conseguir fazer isso. E você acha que ele vai aguentar a pressão do mercado? Bom, de novo, é muito fácil aqui de fora dizer aguenta a pressão. mas se não fizer isso, vai ser mais um funcionário do status quo, como já tivemos muitos aí na presidência do Banco Central. Entende? Vamos mudar as coisas ou vamos ficar dando sequência ao mesmo? Isso não está funcionando. O que você achará se for o Galípolo? Eu gosto do Galípolo, sou amigo dele, acho que ele pode ser um bom presidente do Banco Central. Muito bem. Eu sei que você está em cima da hora, né? Eu fiquei de te liberar às 7h05, mas eu vou dar um minutinho para o Mário fazer a última questão, porque ele está ali pensativo. Eu quero saber qual que é a pergunta para fechar a entrevista. Diga aí, Mário. Quer dizer, você acha que há condições políticas para rebaixar a taxa de juros no Brasil para 9%? É isso? Haverá, né? Haverá. Eu não tenho nenhuma certeza quanto ao número, Mário, porque isso depende de uma avaliação fina que o Banco Central tem que fazer a cada reunião do Copom, levando em conta todos os indicadores. Mas por que o Brasil tem que ter uma taxa de juro real da ordem de 6%, 7%? A taxa básica? Isso não existe em lugar nenhum, pouquíssimos lugares do mundo. Por causa da Globo. Por causa da Globo, da Folha, do Estadão e do domínio do capital financeiro sobre elas, sobre esses veículos de comunicação. Bom, pode ser que existe um lobby, né? Poderosíssimo na mídia, no mercado financeiro, no sistema financeiro, não há dúvida sobre isso. Né? A gente tem mais um minutinho aqui. Existe o Brasil, né? O Brasil tem que ter um dos seus objetivos como nação. Paulo, então, muitas vezes os lucros financeiros dos grupos econômicos, inclusive os grupos de mídia, são maiores que os lucros operacionais, não é? É o convite a esse rentismo do nosso país, não é? Houve uma financiarização da economia, os rentistas mandam e desmandam, e o crescimento econômico com justiça social vai ficando difícil
Não é impossível. O governo Lula está mostrando que, apesar de tudo, é possível fazer um esforço de distribuição de renda, é possível crescer, ainda que não muito, né? Só que para deslanchar mesmo, vamos ter que superar essas barreiras. Muito bom, Paulo. Nós estouramos um pouquinho o seu tempo. Eu sei que você tem um compromisso inadiável, mas a gente agradece muito a sua presença e venha num dia. É bom, porque tinham bons temas para se discutir. Espero que você volte outras vezes aqui no Boa Noite, porque a nossa comunidade adora quando você está aqui, adora os seus comentários, as suas avaliações. Muito obrigado, boa noite.